Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Isis. E eu sou a Suzy. Hoje a gente tá aqui pra conversar com vocês sobre um assunto relacionado assim mais à nossa orientação sexual, vamos dizer assim, né? O fato da gente ser lésbica, né? Acho que vocês perceberam aí do canal que de vez em quando a gente tá trazendo um assunto ou outro relacionado, né? As nossas experiências enquanto LGBT. Sim, enquanto casal lésbico também, né? Isso. Casal sapatão, que às vezes as pessoas falam também. Exatamente. E assim, é uma forma da gente poder expressar o que a gente sente, o que a gente viveu, o que a gente passa relacionado a isso. E também compartilhar com vocês, pra vocês também trazer as experiências de vocês, como que vocês passaram. A gente sabe que tem uma grande parte das pessoas que assistem a gente que também são, né, LGBT, né, são gays, são lésbicas. Então, eu acredito que todo mundo aí tem alguma experiência e passa por coisas parecidas, e é legal a gente compartilhar pra gente se fortalecer, né, enquanto pessoa, enquanto indivíduo e enquanto grupo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente viu até num outro canal que a gente assiste, né, sobre lésbicas, e elas estavam comentando, né, que uma das coisas que elas aprenderam como mulheres lésbicas é que a gente não sai do armário uma vez só. E daí a gente, assistindo o vídeo, a gente começou a refletir sobre isso, porque é uma coisa que a gente não para assim para refletir igual elas fizeram no vídeo, né, e debater e tal, mas que é verdade, realmente a gente passa por isso durante praticamente toda a nossa vida, né, que são situações em que o tempo todo a gente tem que estar saindo do armário e se assumindo e se revelando e sei lá como outros termos que a gente possa chamar, né. Daí a gente vai conversar com vocês sobre isso e trazer algumas situações que realmente a gente passou, né, que não foram poucas, que fez a gente ficar pensando nisso e no que a gente ouviu das meninas no canal. Então, como a Suzy falou, a gente vai começar a contar pra vocês umas das situações que a gente passou. Na minha experiência, acho que a primeira vez que aconteceu, assim, de eu ter que sair do armário, que não foi pra minha família, foi na época da faculdade, na época do colégio e tal. Como eu namorava rapazes, então, tipo assim, não era aparente, né, a parte de que eu gostava de mulher, até no entanto nem eu mesmo sabia, como eu já comentei em outros vídeos aqui no canal. Porém, quando eu comecei a estudar na faculdade, houve alguns momentos que eu acabei ficando, né, com outras meninas, e aí o pessoal, tipo, ficou todo mundo espantado, tipo assim, como assim? Você é sapatão? Você é lésbica? Aí foi uma saída do armário ali, né, até pra mim mesmo, porque, tipo, eu me peguei, nossa, eu tô fazendo isso. Foi até um estranhamento pra mim mesmo. Outra situação também, como muitos sabem aqui também, eu comecei a trabalhar depois da faculdade e tal, mas em todos os bicos que eu fiz, eu tinha que sair do armário toda vez que eu iniciava a fazer algum bico. Foi numa lanchonete, eu tive que contar pra todo mundo que eu era casada com uma mulher, porque todo mundo falando assim, e quem que é o seu marido? E toda vez eu tinha que falar. Em alguns momentos a gente se sentia segura em contar, porque a pessoa dava mais barda, como a gente diz aqui, né? Dava mais lado, então a gente passava mais confiança. Você via que não ia ter maldade, às vezes, naquela pessoa, né? Outras pessoas a gente já ficava meio assim, ainda mais se fosse homem, a gente já ficava mais assim em contar, né? Igual teve uma lanchonete que eu trabalhei, tipo, o pessoal bebia bastante e tal, então você ficava meio assim. Às vezes a pessoa poderia te tratar mal, né? Vários outros bicos que eu fiz toda vez. É que na verdade, assim, toda vez que você vai por um trabalho, é normal as pessoas conversarem sobre a vida pessoal um dos outros, né? Então, praticamente toda a situação de emprego, assim, a gente teve que se assumir. Isso aconteceu com a Isis em todos os empregos que ela teve. Aconteceu comigo. Em alguns lugares, como ela fala, a gente se sente mais à vontade pra falar. Em outros, a gente fica mais receoso. Igual quando eu comecei a trabalhar no concurso. Era uma cidade super pequena, do interior do estado. Tinha 2.000 habitantes. É uma cidade que tem um costume, assim, bem... costume antigo mesmo, assim, vamos falar. Um pouco mais atrasado. E eu tinha muito receio. E na época, eu lembro que a Isis até ficava chateada comigo, porque eu não assumi ela e tal, mas eu tava chegando na cidade e a cidade era pequena, já era super conservadora. Mas é porque, deixa eu me defender, porque nesse momento que ela tava trabalhando no concurso, eu só estudava na faculdade. E tipo assim, como a gente já tinha ido morar junto, já
tinha passado esse tempo aí, todo mundo na faculdade concordava, aceitava, achava lindo, maravilhoso. Então, pra mim, tava tudo ótimo, né? Agora, pra você, já era diferente, porque você já tava em outra situação. Na verdade, você não entendia a situação, né? Também não entendi a situação. Ela não entendia. Mas depois, com o tempo, o pessoal vai conhecendo, a gente vai pegando um pouco mais de confiança e de intimidade, e é uma coisa que não tem como você esconder, né? Então, principalmente assim, eu vejo depois que eu fui morar com a Isis, acho que aumentou muito mais esse número de situações, porque a gente, como casal, casado, mora junto, então a gente ia fazer compra, junto, aí a gente vai abrir uma conta assim no crediário, tá no nome das duas lá pra poder comprar, daí sempre tem aquela pergunta, vai pôr o nome do cônjuge? E qual que é o nome do seu esposo? Não é o esposo, é a esposa. Aí tem aquela cara. Daí as pessoas fazem aquela cara de estranhamento. A gente foi fazer os documentos quando a gente casou, mesma coisa, né? E várias situações assim, sempre que é alguma coisa que envolve casal, as pessoas elas já tomam por princípio que você é casado com homem, né? Então o tempo todo a gente tem que estar, não, é mulher, não, é esposo, não, eu sou lésbica e tal. É uma coisa que realmente, igual as meninas falaram no vídeo, todo dia você tem que sair do armário. E às vezes a gente faz de um jeito tranquilo e outras vezes é um pouco constrangedor. Às vezes a gente fica com medo da reação das outras pessoas, né? Até agora, há pouco tempo, a gente começou a atender 2 senhoras, então a gente até deixou elas falar, como que é o teu marido, não sei o que, marido. Te ajuda no serviço, te ajuda não sei o que, tem que ajudar, né? Não sei o que. Até que a minha aluna, até que a filha dela mesmo contou pra ela, e aí ela ficou chateada comigo porque que eu dei corda do marido e eu não contei a verdade. Aí eu expliquei pra ela, falei assim, porque não tem como eu chegar nas pessoas e falar assim, eu sou casada com uma mulher, tá? Faz sentido, porque pra mim é uma coisa natural. Agora, eu não tenho que ficar expondo a minha vida pra Deus e o mundo, né? A não ser que a pessoa me deixe à vontade, queira saber, eu vou expor, senão, né? Porque até houve a situação do serviço, né? No primeiro serviço que eu trabalhei, que eu fui mandada embora, eu não contei que eu era casada com uma mulher. E aí, dei corda também. Seu marido, com que seu marido trabalha, se vocês vão na igreja, se isso e aquilo, eu fui dando corda. E aí a mulher descobriu que eu era casada com uma mulher, e aí ela inventou uma outra desculpa, porque tava eu e mais uma fazendo o teste, e aí ela arrumou uma desculpa que ela não ia poder ficar comigo e ficou com a outra, e aí depois eu descobri posteriormente, porque ela fazia unha com uma conhecida da Suzy, e depois ela veio contar pra Suzy que a minha ex-patroa, no caso, foi perguntar quem que eu era, e ela é casada com a minha amiga, não sei o que lá, e na semana seguinte eu fui mandada embora do serviço. Então, a gente descobriu que foi por esse motivo que ela me mandou embora. Então, é por isso que a gente fica meio assim, tipo, e se numa dessa a gente fala assim, senhora, eu sou casada com uma mulher e não sei o que, e esse é o nosso emprego, e se ela não quiser mais que a gente atenda ela, a gente precisa trabalhar. Sempre a gente vai ter aquele receio da reação das pessoas, querendo ou não, né? Pode ser uma reação violenta, pode ser desprezível, pode influenciar profissionalmente, financeiramente, a gente não sabe, né? É igual em relação à academia, como muita gente sabe, eu e a Suzy trabalhamos juntas lá na academia. Às vezes a gente olha uma pra outra assim, às vezes a Suzy chega perto de mim, eu falo, esse tempo atrás até ela ficou meio chateada comigo, eu falei assim, só que pra gente não tem nada a ver, só que às vezes alguém que é homofóbico e quer usar alguma coisa contra a gente pra ferrar com a gente, pode inventar qualquer coisa, por mais que lá tenha câmera e tal, pode inventar que a gente falou alguma coisa, que a gente agiu de alguma forma, ainda mais por saber que a gente é um casal que trabalha junto. Aí a gente sentou e conversou e tal, ela acabou entendendo. Mas são situações simples que às vezes acontecem, né? Que a gente precisa estar sempre contando quem que a gente é, com quem que a gente se relaciona, e que às vezes um casal hétero não passa por isso. Por exemplo, às vezes a Isis foi junto numa loja pra comprar alguma coisa, tipo, as pessoas não tomam como princípio, assim, que a gente já é um casal. Eles acham que a gente é amiga. Aí... até tem gente que chega na gente e fala assim, nossa, vocês não parecem um casal, vocês parecem 2 amigas. A gente fica assim, mas a gente é amiga. Além de casal, a gente é amiga. Então, mas são situações que, às vezes, para um casal hétero, vai ser coisa simples do dia a dia. Ir lá, fazer uma coisa e tal, outra, né? A pessoa, como é que teu marido? Meu marido é tal. E pra gente nunca vai ser assim. Então, coisas relacionadas ao preconceito e que só quem mesmo passa que sabe. Porque, às vezes, pra quem não tá vivenciando isso, parece até coisa boba, né? Mas, pra quem vivencia no dia a dia, todo dia, aí você vê como que é uma coisa que só quem passa
sábio mesmo. E, tipo, não culpando as pessoas, porque a gente é criado pra achar que é homem e mulher, né? E isso ainda vai muitos e muitos anos pra mudar completamente. Nem sei se um dia vai mudar, né? Porque é um processo bem lento. Você falou em questão de casal homem e mulher, eu lembrei até em coisas que a gente já ouviu falar também, perguntaram pra mim, tipo assim, nossa, mas então você é casada com uma mulher, vocês não vão poder ter filho, né? É uma coisa que se fosse um casal dito heteronormativo, nunca iria perguntar, né? Mesmo tendo muitos casais feito de homem e mulher que não podem ter filhos, né? Por algum problema. Mas aí a gente, por ser um casal de mulheres, a gente não pode adotar, já é desconsiderado. A gente não pode ter, né, o processo lá de fertilização. Adoção. Eu falei adoção e a fertilização. Mais um estilo de preconceito e a gente tem que sobressair, né? Não é porque nós somos duas mulheres lésbicas que a gente não pode ter uma vida normal, casal. Mas é isso pro vídeo de hoje, gente. É quase um desabafo, assim, compartilhando, né, o que a gente passa. Tem hora que a gente vai guardando. A gente tenta levar a vida assim, eu vejo boa, né? de boa, assim, tocar a nossa vida. E muitas vezes a gente ignora, igual eu falei no começo do vídeo. É coisa que acontece o dia a dia, mas a gente nunca parou pra pensar, nossa, o tempo todo a gente tem que ficar se assumindo. E daí, assistindo o vídeo das outras meninas, a gente refletiu nisso aí. Porque a gente tenta focar em viver a nossa vida, né? Em correr atrás do que a gente quer e tal. Mas é coisa que acontece no dia a dia, que inevitavelmente a gente vai passar. É chato. Quando acontece a situação que a gente se sente à vontade pra falar, é de boa, mas nem sempre é assim. Então é bem complicado. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Infelizmente. Não deveria, mas parte. Mas é isso então, gente, pro vídeo de hoje. A gente espera aí que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se vocês passaram por alguma situação parecida, deixa um comentário aqui pra gente saber. Se vocês têm interesse de assistir algum outro estilo de vídeo parecido nesse mesmo tema, deixa aqui embaixo também que a gente vai se organizar pra gravar pra vocês. Tá algum outro tema, algum outro assunto que vocês queiram saber. Beleza? Então deixa like aí pra gente. Se inscreve aqui no nosso canal se ainda não é inscrito. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!